Hello guys, welcome back, bem-vindos de volta. Aqui é a Laila e today let's talk about what are the stages of a video lesson. E hoje vamos falar sobre quais são os estágios de uma videoaula. Quais os passos e estágios de uma videoaula? Em um estudo realizado em 2018 por Schiffelbein, foi possível identificar 5 estágios compostos por passos, a partir de um corpus que foi selecionado e analisado. Para a autora, esses passos estão vinculados ao objetivo do tutor em cada estágio. Esses, então, foram os estágios, a legenda dos estágios que foram definidos em 2018 pela autora, e dentro de cada um desses estágios há uma sequência de passos. Então, o estágio 1 foi o estágio de divulgando um produto ou serviço, que foi considerado um estágio não obrigatório, por não haver uma recorrência desse estágio. O estágio 2, iniciando o contato, composto então por 3 passos. O passo 1, cumprimentando a audiência, o passo 2, identificando-se, e o passo 3, estabelecendo a marca e canal. O estágio 3, situando a aula, onde então o tutor realizaria 4 passos, o passo 1, introduzindo o tópico da aula, o passo 2, justificando a escolha do tópico, o passo 3, organizando a sequência da aula, e o passo 4, prevendo os passos da aula. No estágio 4, expandindo o tópico da aula, que seria a aula em si, é composto por 3 passos. O passo 1, esclarecendo os procedimentos, o passo 2, definindo os conceitos-chave e o passo 3, exemplificando, trazendo exemplos. O estágio 5, chamado então de concluindo a aula, foi composto por 5 passos. O passo 1, sugerindo fontes para próximos estudos. O passo 2, despedindo-se. O passo 3, agradecendo a audiência. O passo 4, pedindo por avaliação da videoaula. Para as videoaulas youtubianas seria o like, se inscrever no canal e tudo mais. E o passo 5, fornecendo contato. Esses seriam os estágios e os passos identificados por Schiffelbein em 2018. Hoje, nessa análise que nós estamos realizando sobre as videoaulas, identificamos a presença ainda do estágio 1, em algumas videoaulas. Aqui nessa videoaula vocês conseguem ver a presença do estágio 1 pelo fato de o tutor estar oferecendo um intensivo, 100% online. Acaba sendo um produto, mesmo que vinculado à sua própria marca. O estágio 2, iniciando esse contato, a gente consegue ver nessa videoaula, a presença dos passos 1 e 2, onde a tutora cumprimenta a audiência e se apresenta. Na presença do estágio 3, existe a presença, então, dos passos 1, 2, 3 e 4 nessa videoaula em específico, onde a tutora, então, situa a aula, traz até mesmo um checklist, ali na parte não verbal, trazendo, então, quais são os passos da aula, qual a organização da aula, o que vai ser trabalhado na aula. Então, o estágio 4, que seria expandindo o tópico da aula, a gente tem esse exemplo nessa videoaula, onde a tutora realiza, então, a definição de um conceito-chave e exemplifica esse conceito-chave, trazendo, então, a presença dos passos 1, 2 e 3. Ainda sobre o estágio 5 e último estágio, o estágio de concluindo a aula, a tutora, nessa videoaula, traz a presença dos passos 1, 2 e 3, oferecendo, então, o material para contínuo estudo, para continuar o estudo, e também deixando seu contato e pedindo avaliação da audiência. Nossa pesquisa em andamento, essa pesquisa que estamos em andamento sobre as videoaulas, nós utilizamos esses estágios de Schiffelbein em 2018 como base. E a partir da análise de 14 video lessons, concluímos que nem todos os estágios são recorrentes no corpus atual. Por exemplo, os estágios com maior recorrência, que serão aqueles que nós vamos falar a respeito, são os estágios 4, 5 e 3, respectivamente. Então, o estágio 3, que é o estágio situando a aula, é composto por 4 passos, foi composto por 4 passos inicialmente lá em 2018.
O passo 1, introduzindo o tópico da aula. O passo 2, justificando a escolha do tópico. O passo 3, organizando a sequência da aula. E o passo 4, prevendo os passos da aula. Nessa análise, né, que está em andamento, percebemos que o passo 1 e o passo 2 foram frequentemente utilizados, tendo aí uma 75% de frequência, de relevância e 60% de relevância. Já o estágio 4, expandindo o tópico da aula, que foi composto por 3 passos, nessa análise atual percebemos que o passo 1, esclarecendo os procedimentos, teve uma presença de 95%. Ou seja, 13 videoaulas das 14 tiveram esse passo. O passo 2, definindo conceitos chaves, e o passo 3, exemplificando os conceitos, teve uma frequência aí de 100%. Ou seja, as 14 videoaulas que foram analisadas têm a presença desse passo. O estágio 5, concluindo a aula, é composto por 5 passos e em diferentes frequências houve a presença dos 5 passos. Nessa nova tabela, então, a gente manteve aqueles estágios que foram mais recorrentes e também mantivemos os passos que foram recorrentes, né? Retirando, então, aqueles passos e estágios que apareceram com menos de 50% de frequência nas videoaulas. O estágio 2, iniciando o contato, continua tendo passo 1, passo 2 e passo 3. O estágio 3, situando a aula, passa a ter somente o passo 1 e passo 2, né? O passo 3 e o passo 4, que seriam sobre os passos da aula, não houve tanta recorrência assim nas videoaulas analisadas. O estágio 4, expandindo o tópico da aula, continua tendo os 3 passos, esclarecendo os procedimentos, definindo conceitos, exemplificando os conceitos. E o estágio 5, concluindo a aula, passa a ter 3 passos e não mais 5 passos como tinha antes, né? O passo 2 de despedir-se, o passo 3 de agradecer a audiência e o passo 4 de pedir por uma avaliação da videoaula. Não tendo mais a presença do passo em que deixa o seu contato do tutor, né? Nem mesmo aquele passo 1, que seria de deixar um material para continuar os estudos após a videoaula. Sendo assim, chegamos ao final desta videoaula. Agradeço, né? Nas próximas videoaulas nós iremos falar sobre o roteiro e a produção em si das videoaulas. Thanks for watching. Muito obrigado pelo tempo de vocês por assistirem essa videoaula. Trazemos aqui as referências e também deixo meu contato para feedbacks, críticas, sugestões. Ok, guys? See you soon. Kisses. Bye, bye.